a variação linguística e o ensino da língua materna. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje. É um assunto que, conforme o texto base que eu estou utilizando é longo, então terei que dividir em vários vídeos. Eu acho que uns 3 ou 4 vídeos. Vamos ver como eu faço a leitura, né? E vou trazendo comentários sobre o que eu estou lendo. Então, eu estou construindo uma playlist neste canal sobre sociolinguística, que é uma área da linguística que se preocupa ou que tem uma atenção maior voltada para o estudo entre sociedade e língua, a relação, né, da sociedade e língua. Ou seja, estuda principalmente o uso real da língua no social, porque a língua ela acontece de fato no convívio ou na relação social. Então, vamos ao vídeo de hoje. Aliás, vamos ao tema de hoje, né, o assunto. O livro que eu estou utilizando nesta construção desta playlist de Sociolinguística, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1. O link dele está aqui na descrição, caso você tenha interesse. Eu sou um estudante de letras, atualmente estou no 5º período, em tese, né, porque eu estou desperiodizado, eu faço poucas disciplinas, às vezes 3 por semestre, então vou levar uma vida inteira para terminar essa faculdade, eu acho. Não vou levar a vida inteira, mas vou levar bem mais tempo. Eu estudo aqui na PUC atualmente, né? E eu já tive essa disciplina de sociolinguística que pelo menos quando eu fiz, eu tive ela no 2º período ou no 3º, eu acho que foi no 2º. É uma matéria que exige um pouco mais de conhecimento sobre o curso em si de letras, né? Sobre os níveis linguísticos, para entender essa relação entre língua e sociedade. Bom, então vamos começar o assunto de hoje para não nos estendermos demais, né? Então, a variação linguística e o ensino da língua materna. Tendo constatado que a linguagem varia e tendo discutido de que natureza é a variação linguística, resta ainda avaliarmos as consequências dessas propriedades da linguagem para o ensino da língua materna. O primeiro aspecto, e talvez o mais importante, é que algumas formas de expressão podem estigmatizar socialmente seus falantes, enquanto outras podem valorizá-los socialmente. Então isso é algo a se observar no ensino da língua materna, né? Certas maneiras de se expressar, observar quem estiver ensinando, né, a língua, se isso está estigmatizando socialmente o falante ou valorizando-o, porque existe isso, né, no ensino da língua materna. Para ilustrar isso, ponha-se na situação de um gerente de pessoal de uma empresa, entrevistando candidatos para uma vaga de recepcionista. Você admitiria o candidato que dissesse nós compramos o artigo necessário? Ou que dissesse nós compramos os artigos necessários? Certamente o segundo. Não seria essa situação que se reproduz cotidianamente em progressão geométrica, um mecanismo mais ou menos velado de discriminação social pela linguagem? Bom, aqui é um comentário que eu tenho sobre isso, que aqui, pelo menos a minha visão sobre, agora que eu já tenho um pouco de noção de sociolinguística e de outros níveis linguísticos, depende do contexto, né? Então, língua é o contexto. Essa ideia de que algo é estigmatizado ou então valorizado vai depender do contexto. Nesta situação aqui, sim, você pode observar que existe uma discriminação social pela linguagem, mas o contexto exige, depende do cargo que a pessoa está concorrendo, que ela tenha um domínio sobre aquela forma de expressão, seja ela formal ou não. Então isso varia muito conforme o cargo, varia muito conforme o contexto. Então a linguagem, no fundo, dentro da sua própria variação linguística, ela tem que ser sempre contextualizada. Então, pode ser que sim, que haja uma discriminação social pela linguagem, mas pode ser que não, porque dependendo do contexto, neste caso aqui, se a vaga pedir que a pessoa tenha domínio sobre a gramática normativa, ou o mínimo de domínio, então espera-se isso deste cargo, no caso de recepcionista, né? Recepcionista que vai receber os seus clientes, e esses clientes tendem a criar uma visão da sua empresa de acordo com o que a recepcionista está se comunicando. Então, veja, o contexto do cargo exige que essa pessoa tenha um domínio razoável sobre a gramática padrão, né, ou sobre a variedade padrão. Vamos continuar o texto. A natureza discriminatória que a linguagem pode assumir em função da variação linguística e dos mecanismos de estigmatização leva-nos, professores e pesquisadores, a refletir sobre a questão que mais nos afeta: em que grau o processo de ensino da língua materna contribui para o agravamento ou para a simples manutenção das situações de exclusão, como a que expusemos anteriormente, a que está sujeita a população socialmente marginalizada. Certamente são numerosos os aspectos que respondem a essa questão. Nenhum, porém, é ainda hoje mais relevante do que o da relação de conflito que se estabelece entre a cultura imposta como referencial exclusivo e as experiências vividas, especialmente pelo jovem provindo de camadas marginalizadas.
Enfocando essa relação de um ângulo estritamente linguístico, delineia-se o conflito no âmbito da polarização entre a língua de fato ensinada na escola, como referencial exclusivo, que podemos denominar variedade padrão, e o dialeto social que o aprendiz domina de acordo com a sua origem sociocultural. Ao assumir o último parágrafo do vídeo de hoje, ao assumir de fato... Bom, deixa eu só fazer algum comentário sobre essa... Tá, então aqui surge uma ideia do que seja então a variedade padrão. Aquela que a gente aprende na escola ou aquela que se ensina de acordo com a gramática normativa, com as regras da gramática, de certa maneira, entre aspas, universal, isso é o que a gente chama em letras de variedade padrão, a variedade padrão da língua portuguesa, a variedade padrão, aquela que é reconhecida socialmente como a padrão. Não significa que ela seja a única verdade absoluta revelada por Deus, nada disso, mas é que é uma das possibilidades que, dependendo do contexto, precisa ser utilizada ou não. Por exemplo, quando eu estou conversando com a minha mãe, que tem até a 6ª série, a variedade padrão ela não está em destaque. Não faz sentido. Eu converso com a minha mãe de uma forma diferente, ou assim como converso com os meus amigos de uma forma diferente. Ou mesmo quando estou gravando esse vídeo, eu tento me aproximar da variedade padrão, que eu sei que não é possível, mas eu tento, busco esta variedade. Então, isto depende do contexto. Ao assumir, de fato e de direito, o princípio da heterogeneidade inerente à linguagem, a linguística moderna, especialmente a sociolinguística, eliminou preconceitos ao afirmar axiomaticamente que todas as línguas e variedades de uma língua são igualmente complexas e eficientes para o exercício de todas as funções a que se destinam, e que nenhuma língua ou variedade dialetal impõe limitações cognitivas na percepção e na produção de enunciados. A tradição pedagógica replica, entretanto, que na prática de quem educa, a teoria é bem outra. Há uma e somente uma língua correta e eficaz a todas as circunstâncias de interação que se define como norma. Essa variedade de linguagem é, como efeito, uma forma institucionalizada de imposição e que, por isso, adquire o direito de ser a língua, restando as demais variedades cuidados repressivos. Pode-se dizer, então, que, da fusão numa coisa só e indiscriminada de língua e variedade, a norma acaba passando por um padrão neutro e universal, modo de existência próprio dos mecanismos tipicamente ideológicos. Bom, então ele continua, quem escreveu essa parte do texto continua nessa ideia de que a variedade padrão é aquela dominante e somente existe ela e que ela é a única aceita. De fato, em alguns círculos pode ser que isso seja verdade, mas eu acredito que hoje em dia as pessoas já têm uma noção melhor de que, de fato, a linguagem ou a língua, ela tem e ela apresenta as suas variações linguísticas. Isso é uma questão até óbvia de se observar na prática. Todas as pessoas se comunicam de uma forma diferente conforme o seu grupo. Então, você conversando com seu amigo, conversa de um jeito. Você conversando com o pastor ou com o padre da sua igreja, você conversa, se expressa de uma maneira. São situações diferentes. Eu, gravando o vídeo, me expresso de uma maneira e assim por diante. Claro que o texto ele tenta nos trazer aqui uma visão sempre levando para essa questão mais extremada da sociedade, de que há um conflito na sociedade de camadas marginalizadas, mas eu não vejo necessariamente assim. Acho que existem sim certos conflitos, mas que eles não são tão extremados assim, pelo menos não dessa maneira. No próximo vídeo, então, vamos para a parte 2, sobre a variedade linguística, ou a variação linguística, né, e o ensino da língua materna. Eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, caso você queira, onde eu tratei sobre por que se ignorou a variação linguística. Eu fiz a leitura do texto sobre isto, e nós já estamos quase concluindo essa playlist sobre sociolinguística. No próximo vídeo, então, como eu já mencionei, parte 2 de a variação linguística e ensino da língua materna. Valeu!